Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos pedir, como fazemos sempre, a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Verbo Divino, que esteja conosco, nos acompanhando em nossa caminhada, em busca ao conhecimento, em busca à sabedoria da Palavra de Deus, que ela esteja sempre ao nosso lado, nos inspirando e trazendo a presença benigna do Espírito Santo para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com vocês que algumas pessoas já têm dado sugestões, têm conversado comigo a respeito dessa nossa proposta aqui, têm dado boas sugestões para mim. Vou falar no final mais uma sugestão que a minha querida afilhada Marta, aqui de Teresópolis, me deu, uma coisa que estava passando despercebida, e é bem interessante que ela falou no finalzinho da nossa apresentação. Eu vou falar para vocês sobre isso. E eu gostaria apenas de fazer uma ressalva que eu tenho percebido uma quantidade muito grande de pessoas que estão assim, extremamente preocupadas que o livro do Apocalipse esteja se cumprindo agora, que vai ser o final dos tempos. E eu realmente me preocupo com esse tipo de postura. Eu já falei aqui várias vezes para vocês. Inclusive já gravei 3 vídeos mais ou menos tratando desse tema. Um especificamente falando sobre o livro do Apocalipse, que ele não tem essa mensagem destrutiva, tenebrosa, como as pessoas pensam. E gravei também 2 vídeos procurando mostrar para as pessoas que estão em processo de depressão, em processo de síndrome do pânico, que esse é um momento da história da humanidade, como outros que nós já vivemos, e que nós temos que ter fé que ainda não é o final. E eu diria apenas uma coisa a vocês: não pensem que o que eu estou falando está desestimulando as pessoas de rezarem, está desestimulando as pessoas de pedirem uma ação de Nossa Senhora nas nossas vidas, de manterem uma vida de oração, uma vida de fé. Pelo contrário, é para manter isso tudo. Apenas não se deixem levar por um negativismo, por uma má interpretação que está sendo feita do livro do Apocalipse nesse momento. Ok? É a única observação que eu faço a vocês, porque inclusive pessoas da igreja têm dado interpretações absurdas sobre o Apocalipse. Então tomem muito cuidado com relação a isso, não se deixem abater, Deus está conosco, nós vamos superar, façamos a nossa parte, mas vamos deixar também Deus fazer a parte dele. Ok? Pois bem, então vamos passar já para o nosso encontro de hoje. E para o dia de hoje eu reservei um tema que sempre me despertou muita curiosidade desde que eu era menino. A questão de Sansão, a história de Sansão e a força sobrenatural que Sansão tinha. E eu retirei esse trecho do livro dos Juízes, que é onde está a história de Sansão, capítulo 13, versículo 24, em que lá diz: ela deu, no caso a mãe de Sansão, ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ok? Pois bem, então vamos tratar hoje da história de Sansão, aquele personagem extremamente forte, Como falei, um personagem que marcou, que me despertou sempre muita curiosidade na minha infância, e com certeza também na infância de muitas pessoas que depois se dedicaram a estudar com bastante amor o Antigo e o Novo Testamento. Então vamos começar de uma vez o nosso estudo da história de Sansão. Depois da morte de Josué, lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu a condução do povo, Josué foi o responsável pela entrada na Terra Santa, combateu Jericó, derrotou Jericó e foi ocupando os espaços, a terra que Deus deu. Depois Josué tem a famosa reunião, a primeira assembleia que houve na cidade de Siquém, e ali foi feita a partilha dos territórios pelas 12 tribos. Lembrando que
A tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, ela não ficou com um território, mas tinha o direito de habitar em qualquer território de qualquer tribo, ok? Então, é feita a partilha durante o período de Josué. Josué morre e então Israel ainda não tinha um rei, ainda não vivia o período monárquico, estava em transição do chamado período dos patriarcas para o período dos reis, e nesse intervalo entre os patriarcas e os reis, nós temos o período tribal chamado Tempo dos Juízes, ou Período dos Juízes, ok? Então, aquela visão de que um líder era um líder de todo o povo de Israel, agora vai se fragmentar através desses juízes que vão liderar cada um a sua própria tribo. Ok? Então, com a morte de Josué, começa o período ou o tempo dos juízes. Em hebraico, os juízes bíblicos são identificados pelo termo hebraico shofetim, que é plural masculino, shofetim, shofet é o juiz, shofetim são os juízes. E esse, inclusive, é o nome do livro. Em português é juízes, mas em hebraico shofetim, que seriam os chefes do povo após a morte de Josué. O shofet não apenas julgava as causas que eram levadas a ele. Lembrem vocês que quando começa o tempo dos monarcas, o tempo dos reis, é o rei quem faz o julgamento. Sobretudo a gente vê que algumas decisões eram tomadas por Davi, mas principalmente por Salomão. Naquele episódio famoso do julgamento de Salomão, das duas mulheres que se apresentam como mães da criança. Então o rei passa a ser o julgador, mas no tempo dos juízes, então, eram esses líderes das tribos que faziam esse papel de julgar as causas que eram levadas a eles. Mas os juízes não eram apenas esses que administravam a justiça, mas também outros homens que conduziam, que guiavam, que regiam e administravam a sua tribo. Somente os dois últimos líderes do tempo dos juízes, que foram Eli e Samuel, lembrando que Eli era o sacerdote, mas também era um juiz, habitava dentro do tabernáculo, né? E Samuel também, ele foi entregue pela mãe para ser cuidado por Eli, para servir ao Senhor. Somente Eli e Samuel foram juízes sobre todas as tribos de Israel. Todos os outros juízes foram juízes apenas da sua tribo ou numa determinada contenda, numa determinada guerra, num determinado conflito, que um juiz acabou conduzindo mais do que uma tribo. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Então eram líderes temporários, os chofetins, os juízes eram líderes temporários que ora atuavam como juízes de paz, julgando essas causas, ora atuavam como chefes de guerra, homens que guerreavam, que lideravam, que lutavam contra os inimigos de Israel. Então esses que eram os juízes de paz ficaram conhecidos como juízes menores. E os que foram chefes de guerra, os que lutaram contra os povos inimigos, ficaram sendo conhecidos como juízes maiores. Nós temos 12 tribos em Israel, então 6 dentre os juízes que estão no livro dos juízes foram juízes menores e 6 foram juízes maiores, totalizando o número de 12, que era o número das tribos de Israel. Ok? Então 6 juízes menores, que eram juízes de paz, e 6 juízes maiores, que eram chefes de guerra. Bom, juízes menores foram esses, e vocês depois procurem nas suas próprias Bíblias, para vocês exercitarem a localização do nome deles dentro do livro dos juízes. Então, lembrando que a sigla do livro dos juízes é essa daqui, J maiúsculo e Z minúsculo. JS é Josué e JZ, juízes. Ok? Então, juízes é a sigla do livro que nós estamos estudando hoje. Então, o nome dos juízes, Sangar, está no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 31, e no capítulo 5, versículo 6. Tola está no livro de Juízes, capítulo 10, versículos 1 a 2. A história é maior, mas aqui é onde cito o nome dele. Jair, Juízes 10, 3 a 5. Abezã, Juízes, aqui entrou um J errado, tá? Tem que apagar depois. Juízes 12, de 8 a 10. Elon, Juízes 12, de 11 a 12. E Abdom,
Juízes 12, de 13 a 15. Esses nomes podem variar um pouquinho na ortografia, dependendo do exemplar da Bíblia que vocês utilizam. Tá? Esse aqui é um dos exemplares que eu tenho, são esses nomes aqui: Sangar, Tola, Jair, Abezã, Elon e Abidom. Esses foram juízes menores, foram aqueles que julgavam as causas de Israel, das tribos que eram levadas até eles. Ok? Não foram os chefes de guerra. Agora nós vamos ver os chefes de guerra. São os juízes maiores. Então, por exemplo, Otoniel, que está em Juízes 3, de 7 a 11, ele tratou da luta contra os arameus. Aod, que está em Juízes 3, de 12 a 30, é da luta da guerra contra os moabitas. Baraque e Débora, já vou falar sobre eles. Juízes 4, de 1 a 24 e 5, de 1 a 31, a guerra contra os cananeus, ou Mesopotâmia. Gedeão, Juízes 6, 1 a 8, 35, são os madianitas. Aqui foi uma primeira tentativa de coroação, de pegar um homem e coroá-lo como rei de Israel, ok? Mas Gedeão não aceitou. Depois Jefté, Juízes 10, 6 a 12, 7, a guerra contra os amonitas. E Sansão, Juízes 13, 1 a 16, 31, a guerra contra os filisteus. Ok? Nós vamos tratar hoje de Sansão. Apenas vou explicar por que aqui é um caso que aparecem dois juízes, Baraque e Débora. E curioso que é uma juíza, né? Uma mulher aparecendo aqui. O que acontecia? Débora era propriamente a juíza que julgava as causas, a juíza de paz que julgava as causas da tribo, ok? Mas o chefe de guerra, o líder militar, era Baraque. Então ela, percebendo que iria haver um ataque dos cananeus contra o povo de Israel, ela chama Baraque e informa a ele uma revelação que Deus lhe deu, ok? E aí Baraque atua então como o líder do povo. Então, nesse caso, Débora era a juíza menor e Baraque o juiz maior. Mas nós juntamos os dois aqui porque o episódio é o mesmo, a guerra contra os cananeus, ok? Então, tratando propriamente de Sansão, que é o nosso caso hoje, vejamos o que diz aqui esse trecho de Juízes 3. Vamos mostrar aqui com um ponteiro para vocês. Vamos até fazer o seguinte, vamos marcar. Vai ficar mais bonito aqui para vocês. Juízes 13. Tudo marcado aqui. Só apagar. Pronto. Juízes capítulo 13, versículo 2 a 5 e versículo 24 e 25. Ok? Vamos de novo aqui. Livro dos Juízes, capítulo 13, versículos 2 a 5 e, esse ponto é E, versículo 24 e versículo 25, versículo seguinte. Tudo dentro do capítulo 13. Por enquanto estamos só no capítulo 13. O que diz esse trecho? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, então Sansão era da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, coisa impura. Né? Existem as normas dentro do Pentateuco que falam os alimentos que são puros e impuros. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel, no caso Dan, da mão dos filisteus. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Ok? Então vejam vocês que o Espírito do Senhor, a Ruá Elohim,
né? O Espírito de Deus, ele está junto de Sansão, e é ele quem protege Sansão, é ele quem fortalece Sansão. Okay? Então essa aqui é a explicação, o anúncio e o nascimento de Sansão. Sansão era dotado de uma força sobrenatural. E aí também eu vou pedir que vocês depois leiam essas passagens nas Bíblias de vocês, né? 4 episódios em que a gente vê a força descomunal de Sansão dentro do livro. Bom, primeiro ele derrotou um leão apenas com as mãos. Ele e os pais vão descer até uma cidade da Filisteia. Os exegetas entendem que o fato dele ter enfrentado esse leão sozinho e ter escondido dos pais é porque ele foi mais à frente, eles saíram juntos, mas ele chegou antes naquela região, naquele deserto, para chegar à Filisteia, antes dos pais, né? E a tribo de Dan é ali encostada no território dos filisteus, ok? E ele então derrota um leão que se atira sobre ele, faminto. E aí, somente com as mãos, sem arma nenhuma na mão, Sansão derrota esse leão. Uma coisa absurda, porque um animal pesadíssimo, fortíssimo, então somente com uma força extraordinária ele poderia derrotar esse leão. Está em Juízes, capítulo 14, versículos 5 e seguinte, ou seja, 5 e 6. Depois, outro episódio em que Sansão derrota 1000 filisteus apenas com uma queixada de jumento. Tá? Então, Juízes capítulo 15, versículos 14 e seguintes, ou seja, 14, 15 e 16. Tá? Vamos ver aqui novamente, para a gente se acostumar com essa nomenclatura. Juízes capítulo 15, versículos 14 e seguintes. SS é seguinte. Então, são os dois seguintes, 15 e 16. E o que acontece aqui? Ele é aprisionado, né? Ele é entregue pelos próprios israelitas nas mãos dos filisteus, por conta de uma contenda que existe ali. Ele se deixa entregar, vai amarrado, e quando ele chega num determinado lugar, os filisteus começam a fazer festa por terem capturado finalmente, né, aquele israelita que tanto prejuízo, tanta perseguição aos filisteus ele gerava, e ali Deus enche, o Espírito de Deus toma conta de Sansão, aquelas cordas se desatam das suas mãos, ele toma uma queixada, né? É o osso aqui do queixo, a mandíbula de um jumento que estava fresco, ou seja, o jumento tinha acabado de morrer, ele toma nas mãos e com aquilo ele começa a golpear cada um dos filisteus que estavam ali e consegue derrotar 1000 filisteus, um homem só, com uma queixada na mão, enquanto um exército de 1000 homens armados com espadas ele consegue derrotar, certo? Depois nós temos aqui o outro episódio, quando ele vai encontrar uma prostituta na cidade de Gaza, dorme na casa dela, e sabendo que Sansão estava na cidade, os filisteus mandam trancar o portão de entrada da cidade para de manhã cedo prenderem Sansão. Sansão levanta à meia-noite, está no livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 3, levanta à meia-noite e, encontrando o portão trancado, ele arranca o portão com os seus batentes, né, e carrega esse portão morro acima. Um portão que era impossível, às vezes, de 2, 3, 4 homens carregarem, de tão pesado que era esse portão. Ele carrega sozinho, morro acima, o portão com todos os batentes, com tudo que veio junto, ele foi levando. Ok? E depois esse último episódio, que é já no final do livro, depois de Dalila ter cortado o cabelo dele, ter ficado fraco, ter sido aprisionado pelos filisteus. Os filisteus colocaram ele para fazer serviço braçal pesado, empurrando uma mó, né, uma pedra, uma roda de pedra. Era o serviço que os escravos faziam, um serviço penoso. Cegaram os olhos dele. Ele recupera então as suas forças, é levado para um templo, para servir de diversão para as pessoas. Lá estavam mais ou menos 3.000 pessoas reunidas e os príncipes dos fariseus. E ali Sansão, com as forças recuperadas, ele agarra as pilastras, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e puxa, e o templo desaba em cima de todas as pessoas que estavam ali dentro. Ok? Então está no livro dos Juízes, capítulo 16, dos versículos 27 a 30. Então são episódios em que a gente vê essa força extraordinária e descomunal de Sansão. Então vem a pergunta. Aqui estão os 4 episódios que mostrei.
Sansão derrotando o leão, Sansão derrotando os 1000 filisteus aqui, ó, com a queixada do jumento, Sansão subindo a montanha levando o portão pesado e Sansão derrubando as pilastras do templo. E a pergunta é, mas o que dava força a Sansão? Né? Será que ele comia algum alimento mágico? Ele bebia alguma poção mágica? Será que ele era um homem naturalmente forte que realmente fazia isso tudo? Mas se ele fosse naturalmente forte, como explicar que com o cabelo cortado ele tenha se tornado um homem fraco? Então a força de Sansão estava no cabelo? Então aí é a grande questão. A gente sempre ouve essa história. A força de Sansão estava no cabelo. Quando cortou o cabelo de Sansão, acabou a força dele. Mas é o cabelo, é isso que o autor bíblico quer dizer? Que é o cabelo que dá a força ao personagem? Não é isso que acontece. Então a gente tem que procurar entender essa passagem. E para isso a gente vai ter que pegar um outro trecho, que é esse, tá? Que trata de Sansão. A gente já leu, agora eu peguei um pedaço mais reduzido. Estamos agora, meus queridos, pegando Juízes 13, versículo 5 somente. E o que diz o versículo 5 do capítulo 13 de Juízes? Porque eis que tu conceberás, isso o anjo falando para a mãe de Sansão, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, ou seja, o cabelo dele terá que ser grande, não poderá ser cortado, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Muito cuidado, porque em algumas Bíblias aqui traz escrito será nazareno de Deus. Nazareno é quem nascia em Nazaré, ou quem tinha cidadania de Nazaré, como o caso de Jesus, que mesmo tendo nascido em Belém, mas seus pais eram de Nazaré, na Galileia, então ele era nazareno, ok? Não é a mesma coisa. Então essas Bíblias usam uma palavra errada. O certo é nazireu, de Deus desde o ventre. Então aqui está a chave. A força de Sansão não estava no cabelo, estava por ele ser um nazireu de Deus. E o nazireu de Deus não podia cortar o cabelo. Ok? Então vamos ver o que é um nazireu de Deus, que poucas pessoas sabem o que é isso. Então está ligado ao voto de nazireato. Quem fazia o voto de nazireato era um nazireu. Isso está no livro dos Números. Lembrando que o livro dos Números é o 4º livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco. O livro dos Números, capítulo 6, versículos de 2 a 5. E o que diz Números de 2 a 5? É esse trecho aqui. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, não é separação de casal não, é se tiver separado no sentido de santificado, de santo como separado, aquilo que é reservado a Deus, tá? Então, quando um homem ou mulher se tiver separado, se tiver reservado, fazendo o voto de nazireu, para se consagrar ao Senhor, de vinho e de bebida inebriante se absterá. Não podia beber vinho, nem outras bebidas inebriantes, bebidas alcoólicas. Nem vinagre de vinho, tá? Nem o vinagre mesmo que era feito, nem de outra bebida inebriante beberá. Nem beberá suco de uva, nem uvas frescas ou secas comerá. Então, passas e uvas frescas, não podia, nada que viesse da uva. Todos os dias do seu nazireato não comerá de coisa alguma da vinha, desde os caroços até as cascas. Semente de uva, casca de uva, uva fresca, uva passa, vinho, vinagre, nada que fosse fruto da videira podia ser consumido. Okay? Era um voto que eles faziam. E além disso, além de não poder beber bebidas alcoólicas e não consumir nada que viesse da vinha, todos os dias do voto do seu nazireato, sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, não cortará o cabelo, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Então, algumas pessoas faziam o voto de nazireato provisório. No caso de Sansão, não fala por quantos anos, então, a princípio, pela vida toda. Santo será, no sentido de separado, de reservado para Deus,
deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Então, o cabelo de Sansão é porque ele era consagrado a Deus. Ele tinha o voto de nazireato, ele era separado, era reservado para Deus. Por isso, o Espírito de Deus habitava nele. E por isso ele era forte. Tá? Então, a raiz, né, a razão da força de Sansão não é pelo cabelo grande. O cabelo é a consequência. A raiz da força de Sansão era por ele ser um homem consagrado a Deus. E o livro dos Juízes, ele espelha uma teologia da retribuição muito marcante naquele tempo, né? Que marca todo o livro dos Juízes, que é o seguinte: quem é fiel a Deus recebe as bênçãos. Quem é infiel a Deus recebe as punições. Quais são as punições? Guerra, dominação, conquista, miséria, né? Fome, morte. Ok? Então, enquanto Sansão era fiel a Deus, o Espírito de Deus habitava nele e ele era forte. Quando Sansão deixa de ser fiel e permite que uma mulher, Dalila, corte o cabelo dele, ele ali, na verdade, está cortando a aliança dele com Deus. O Espírito de Deus sai dele e ele se torna, então, um homem fraco. Por isso, ele é punido. Entenderam a chave de leitura da história de Sansão? Essa é uma realidade que acontece em todo o livro dos Juízes. No livro dos Juízes, o povo está vivendo em paz, aí esse povo trai a Deus adorando a outros deuses, aí ele é punido, passa por alguma privação, se arrepende, Deus suscita um juiz no meio da tribo para salvá-la, esse povo é liberto do povo que conquistava e vive em paz, até trair a Deus novamente com a infidelidade, ser punido e começar tudo de novo, ok? Esse é o esquema de leitura do livro dos Juízes. Portanto, meus queridos, a força de Sansão adivinha da sua aliança com Deus pelo voto de nazireu que ele era. Então, enquanto Sansão era fiel e mantinha o voto de nazireu, ou aqui quando ele reconquista a fidelidade a Deus, se arrependendo do que fez e pedindo a Deus uma última oportunidade de vingança contra os filisteus que o humilharam, que o cegaram, que o escravizaram, o cabelo dele cresce como consequência desse voto de nazireu e Sansão é extremamente forte porque Deus está com ele. No momento em que ele começa a consumir vinho, se relacionar com mulheres filisteias e corta o cabelo, ele corta a aliança com Deus e se torna um homem fraco, e aí os filisteus vão até ele e conseguem dominá-lo e levá-lo preso para servir de escravo para os filisteus. Ok? Então vamos apagar aqui esse ponteiro. Ok? E bom, meus queridos, era hoje o que eu tinha reservado para vocês nas nossas curiosidades, um vídeo não muito extenso, né? A ideia era realmente que nós pudéssemos mostrar, né, essa história de Sansão, que muitos garotos como eu, né, na época se sentiam atraídos, né, queriam essa força descomunal de Sansão, e nós não temos ideia de que a nossa força é outra, a nossa força está em Deus. Acho muito propício para esse tempo, porque nós podemos nos questionar aonde está a nossa força nesse momento, né? Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, aonde está a sua força nesse momento? É num cabelo que cresceu? É numa conta bancária cheia? É em reserva que você fez na despensa da sua casa? Onde está a sua força? A nossa força deve estar em Deus, ok? Faça um exame de consciência nesse tempo agora de tudo que você não vinha fazendo de bom e demonstrando sua fidelidade a Deus antes dessa pandemia começar, e veja se Deus não está te dando agora a oportunidade de você mudar o rumo da sua vida. Deposita então a tua força nas mãos de Deus, ok? Vamos lembrando aqui para vocês novamente que nós temos aqui embaixo o meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, me mandem. E vocês vão ver abaixo do meu e-mail tem a sugestão que a minha afilhada Marta me deu, né, de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que deem like dos nossos vídeos e que façam comentários. As pessoas já estão começando a fazer isso. Então, para mim é muito importante. Eu até reconheço que eu fiquei um bom tempo sem poder responder aos comentários, mas agora já estou tentando atualizar. Essa semana que passou eu fiz bastantes
comentários e agradecimentos às pessoas que colocaram alguma coisa lá. Então eu peço que vocês coloquem, porque isso me ajuda muito no feedback para poder fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Tenho tentado fazer vídeos menores, porque às vezes eu me empolgo muito, começo a falar bastante, e aí se torna um vídeo muito cansativo. Então a ideia é isso aí, vídeos em torno de 20 e poucos minutos, 30 minutos, para que vocês fiquem cada vez com mais fome, com mais sede da palavra de Deus para a semana seguinte. Ok? Então, pedindo aqui a Deus que ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos avançando nesse tempo difícil da pandemia, mas certos de que a nossa força se encontra nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana muito abençoada a todos. Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite no coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem.